Olá! No ar mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. E hoje estamos sendo recebidos no 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, sediado aqui em Osasco. Estamos sendo recebidos pelo Capitão Moura, que ele é o oficial de Relações Públicas e RH deste batalhão. Boa tarde, capitão. Obrigado por nos receber aqui em sua casa. Uma boa tarde, Amaral. É um prazer ter você e sua equipe aqui. E estamos à disposição para as dúvidas que nos forem questionadas aí e também para dar umas dicas de segurança. Também vamos aproveitar essa oportunidade. Capitão, qual a atividade de um oficial de Relações Públicas? Bom, uma delas é essa que nós estamos fazendo aqui. Eu sou intermediário aí junto aos veículos de mídia, né? Escrita, falada, televisada e tal. E sou o canal dessas emissoras com o meu comando e com o comando da Polícia Militar. Capitão, quando eu era criança, eu, graças a Deus, não passei por isso, mas eu via muitas mães, para obter a obediência do filho, dizer, não vai lá, senão o guarda vai te pegar, a polícia vai te pegar. Isso não causa na criança uma certa aversão, uma certa antipatia pela polícia e fica um pouco trabalhoso tirar essa imagem do cidadão? Bem, a Polícia Militar não quer esse tipo de preconceito em ninguém, muito menos uma criança, né? Uhum. Por várias vezes eu passando em locais aí e fui objeto desse tipo de comentário, né? Ô seu guarda, pega ele que ele não me obedece e tal. Não é minha função educar seu filho, minha senhora? Por várias vezes eu parei, desembarquei da viatura que eu estava ocupando, chamei a senhora com toda a educação que minha família me deu e concitei a não fazer esse tipo de coisa, não tomar esse tipo de atitude, porque não é função da Polícia Militar ficar assustando ninguém agora, e ser objeto aí de incompetência de pais e mães, né? Então, se a pessoa não tem competência para criar seu próprio filho, não impute a nós uma responsabilidade que não nos cabe, né? Porque a nossa responsabilidade está definida constitucionalmente. Eu, particularmente, felizmente, não passei por esse tipo de sustos e nem do bicho-papão. Hoje, eu, com a idade que eu tenho, consigo dormir de luz apagada tranquilamente, sem os medos que embutidos na mente da criança. Mas a atividade do Relações Públicas, então, é trazer acabar um pouco com essa antipatia e mostrar para que realmente veio a polícia, seria isso? Sim, claro. A Polícia Militar, de um modo geral, ela está aberta a toda a sociedade, a toda a comunidade local ou visitante, e tal, 24 horas por dia, em todas as suas sedes, seja de batalhão, seja de companhia, seja de pelotões, grupamentos de polícia, sedes do Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária, bases da Polícia Rodoviária, bases do trânsito em São Paulo, enfim, os batalhões de choque, ou seja, nós estamos de portas abertas a 24 horas por dia. E com relação ainda às crianças, existem alguns programas aí que foram implantados no Brasil, de um modo geral, e com iniciativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente. Um deles aí é o PROERD, né, que visa levar à escola um conjunto de aulas e tal, para minimizar o contato das crianças com a droga e com a violência, né, através de 12 aulas, salvo engano. Aliás, semana passada, nós tivemos uma mega formatura aí, envolvendo, em 2 oportunidades, de manhã e à tarde, 1.300 crianças, né, realizada no céu da João de Andrade. E foi um evento acompanhado, inclusive, pela secretária de Educação Municipal e pelo prefeito e vereadores locais. Então, a função da polícia não é só aquele trabalho ostensivo, ela não vem só curar os cânceres da maldade, da criminalidade. Ela vem de forma preventiva também, educando a criança para ter um cidadão do bem. Ela tem esta premissa em sua carreira. A função da Polícia Militar, como eu disse, ela é definida constitucionalmente. Então, eu vou declinar aqui que a função específica da Polícia Militar é o policiamento ostensivo preventivo fardado. Ok. E a repressão imediata de delitos, né? No entanto,
ela está inserida em vários contextos sociais, tá? Participa de muitos programas de orientação, principalmente as crianças. O principal programa nosso é esse que eu acabei de citar, o ProERD. No entanto, o bombeiro, por exemplo, ele tem o seu bombeiro mirim, que abre as portas das suas unidades para colégios próximos, escolas próximas, onde as crianças têm contato com a atividade de bombeiro de um modo geral. O policiamento de trânsito, na capital de São Paulo, principalmente, eles têm lá a Cidade Mirim, que é uma época também em que crianças são recebidas e lhes é dada a instrução com relação a regras de trânsito e tal, e como se deslocar nas vias, a pé ou de veículo. Para isso são usados triciclos, bicicletas, enfim, e as próprias crianças operam sinais de trânsito e fazem lá os sinais de gestos, né, que são próprios dos policiais de trânsito, para coordenarem aquele grupo de crianças que está participando do evento. É uma forma lúdica de aprender o dia a dia. Ela vai vivenciar essas situações na sua fase adulta, ou seja, até as crianças já têm um determinado momento que tem que atravessar uma rua, tá? Mas eles têm uma forma lúdica deste aprendizado, bastante interessante. Então, como pessoa e como policial militar, principalmente, nada como as experiências que nós temos no nosso dia a dia para criar em nós os valores necessários, né? E esse tipo de atuação da Polícia Militar e dos seus segmentos, de um modo geral, eles são interessantes nesse sentido, em trazer mais cidadania àquela pessoa que ainda está em formação de caráter, né? Então, quanto mais contato com coisas positivas e legais essa criança tiver, melhor cidadão ela será no futuro. Capitão, a internet, de uma forma geral, a comunicação, de uma forma geral, os celulares, de uma forma geral, trouxe muita agilidade à informação. Hoje, um crime que se aconteça numa determinada região, ela se espalha e se difunde muito rapidamente e tem uma abrangência muito grande, o que nos dá a impressão que a criminalidade está em ascensão, está aumentando. Dá para fazer um paralelo? O crime está aumentando ou a velocidade da informação do crime que é mais dinâmica? Bem, você fez uma pergunta e acabou de respondê-la, né? Esse dinamismo da comunicação, logicamente, ele cria um certo furor na sociedade, achando que o mundo está um caos. E não é bem por aí, né? Nós diariamente fazemos o controle estatístico da criminalidade local. E, de um modo geral, a Polícia Militar faz o seu controle estatístico. Tanto é que, no início de cada ano, a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, também em concurso com a Polícia Civil, apresenta aí um histórico de como foi o ano. E, logicamente, nós temos que ter um parâmetro, né? O ano de 2013 ele tem que ser comparado com alguma coisa. Ele vai ser comparado, logicamente, com o ano de 2012, que, por sua vez, foi comparado com 2011. Então, dentre esses três últimos espaços de tempo, esses três últimos espaços temporais, 2011, 12 e 13, que ainda não terminou, nós temos visto aí um decréscimo em alguns tipos penais e um acréscimo em um aumento em outros tipos penais, tá? Mas isso não é pontual. Ou seja, existem regiões da cidade de São Paulo, por exemplo, ou outras cidades da Grande São Paulo, que estão com mais problemas num tipo penal do que outras, né? Particularmente aqui em Osasco, nós temos feito um controle efetivo disso e, estatisticamente, ele tem se mantido estável, né? Aumenta às vezes no mês, em razão de algum evento que haja aí, por exemplo, agora em dezembro, com as festas, pode até aumentar, mas ele está dentro do esperado, estatisticamente falando. E agora, com a aproximação do Natal, com a aproximação do final do ano, onde tem mais pessoas recebendo o seu 13º, mais vulnerável, há uma ação específica para esta época do ano? Sim, claro. Justamente pensando na maior injeção aí de numerário, né, em razão de 13º, como você mesmo mencionou, e das atividades de compra que também aumentam sobremaneira. É a época, né, que mais se vende no ano, né? Nos grandes centros econômicos aí, né? E nós temos aqui um privilégio e um problema, vamos dizer assim, nessa época. Nós temos o segundo maior polo de comércio popular
do estado de São Paulo, né? Perdemos só para 25 de março. Antônio Agu aí é um dos maiores ao céu aberto. Exatamente, é um shopping center a céu aberto. E nesta época do ano, logicamente, ele é o nosso ponto principal de observação. E para realizarmos esse policiamento, e isso digo na Polícia Militar inteira, todas as unidades, elas planejaram aí as suas operações Natal Seguro, as suas operações Natal Seguro, onde há a inserção de um número maior de policiais com funções específicas para permanecerem num determinado local, tá? Usando aquilo que constitucionalmente nos cabe, que é a ostensividade, para inibir as ações irregulares e criminosas. Como que é feito isso? Numa época dessa, onde há necessidade de colocar um contingente maior nas ruas, se tira policiais que noutras épocas estão lotados dentro do escritório, como matematicamente não se consegue fazer a mágica da multiplicação. Esses policiais, no restante dos anos, eles estão em outras atividades, ao colocar um efetivo maior nas ruas, não estaria desfalcando um outro setor? Só para a gente entender a matemática da coisa. Um dos artifícios utilizados é exatamente esse. Nós pegamos alguns policiais que estão na área administrativa e são fundamentais nas suas funções, mas que nesta época do ano, pela nossa necessidade, pela verificação da necessidade, nós preferimos, uma questão de prioridade, por uma questão de prioridade, você colocar parte desse efetivo administrativo no policiamento ostensivo, ou seja, dando maior visibilidade para a Polícia Militar e, com certeza, inibindo mais a criminalidade onde nos é pontualmente necessário. E para que o cidadão tenha as suas cautelas, foi elaborado algumas dicas, algumas normas, alguns procedimentos, o que eu devo fazer, o que eu devo não fazer? Você tem alguma dica para nos dar? Sim, claro. A Polícia Militar também, institucionalmente, ela criou aí algumas dicas de segurança que são utilizáveis, por exemplo, em época do carnaval e tal. E lógico, nós verificamos, de acordo com as dicas aqui, eu, no caso, elenquei 11, que são, obviamente, destinadas a esta época do ano. A cada época em específico tem uma atividade em especial. Acho que o carnaval tem muita preocupação contra entorpecentes, uso de drogas, e aqui agora está mais focado, está mais voltado às compras propriamente dito. Exatamente, nós estamos focados esse ano para dar tranquilidade suficiente aí ao cidadão para que ele faça as suas compras de Natal e pratique as suas festas de final de ano, as suas confraternizações, com a maior segurança possível. E para isso, como eu disse, eu elenquei aqui 11 dicas de segurança. Eu vou pedir uma licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já, e aí sim nós vamos passar essas dicas para os nossos telespectadores. Fiquem aí que voltamos já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso.
Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o Capitão Moura, que é o oficial de Relações Públicas do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana. E hoje estamos falando para você, internauta e telespectador, um pouco mais sobre dicas de segurança. Como você deve reagir, como você deve se comportar para preservar o seu dinheirinho e também a sua segurança. Quais seriam essas dicas, capitão? Bem, eu elenquei 11 dicas de segurança aqui que são voltadas justamente para essa época natalina, para as pessoas que vão sair para fazer suas compras, para as pessoas que vão levar crianças também. Eu vou lê-las aqui e fazer um pequeno comentário sobre cada uma delas, se você me permitir. Por favor. Bom, a principal é, a Polícia Militar concita todo cidadão a ajudar-nos a ajudar-lhes, né? Ou seja, nós solicitamos que vocês nos ajudem a ajudar vocês. E como isso pode acontecer? Evitando, por exemplo, deixar objetos que despertem a atenção de tais como óculos de grife, jaquetas, relógios, CD players, presentes, etc., expostos, por exemplo, no interior do seu veículo. Tá? Por exemplo, o indivíduo vai a um determinado shopping, uma loja de departamentos, compra lá uma televisão de LCD. E aí ele leva para o porta-malas do seu veículo e não se atém às pessoas que estão observando a colocar aquela televisão no seu porta-malas. Então, logicamente, aquele veículo ele já vai estar sendo observado com maior interesse por pessoas mal intencionadas. Uma outra dica é para as mulheres, principalmente, que carregam bolsas grandes e com carteiras, logicamente, dentro das suas bolsas ou sacolas, né? Sugerimos aí que essas bolsas devam ser transportadas junto à frente do seu corpo. Isso preserva e mantém os seus objetos, os seus bens pessoais, aí, seu dinheiro, sob as vistas, evitando, logicamente, que eles sejam cortados, né? Cortados atrás, retiradas as carteiras e tal, ou qualquer objeto de valor que esteja lá dentro. E muitas vezes a pessoa fica só com a alcinha da bolsa e a bolsa já foi, ali. Né? Outra coisa, em sofrendo algum tipo de esbarrão ou empurrão, faça um checklist em você mesmo, tá? E verifique se alguma coisa sua não foi subtraída. E, se possível, observe quem esbarrou e, logicamente, se for possível também, concite outras pessoas a segurarem essa pessoa e imediatamente acione a Polícia Militar para tomar as devidas providências, caso seja uma situação de furto ou roubo. Estacionar os veículos, logicamente, em estacionamentos credenciados ou garagens, né? Evitar, não digo de qualquer forma, porque nem todos os locais propiciam estacionamentos credenciados, né? Mas evitar deixar o veículo na via pública. E aí isso é um facilitador aí para o indivíduo furtador de veículos, furtador de carros. Evitar utilizar joias durante as compras, porque não é essa a finalidade, né? Você aparecer ostentando os seus bens pessoais. Não. Ir de forma mais simples possível e de preferência sempre acompanhada, né? De uma pessoa de sua confiança, logicamente. Tá? As joias, elas chamam muita atenção. Evitar aglomerações, inclusive em ruas e lojas, né? Nós verificamos aí em algumas situações recentes que quem furta em lojas de artigos femininos, por exemplo, também é do sexo feminino, tá? Porque é impraticável verificar se um homem
nas proximidades de uma bancada de lingerie, por exemplo. Chamaria muita atenção. Então, são mulheres furtando mulheres. E vice-versa com relação aos homens também. Tá? Em locais de muita aglomeração de homem, lógico que quem vai furtar é homem. Tá? Então, verificou-se isso recentemente, aí, que mulheres estão também praticando muitos furtos. Identifique as crianças que estejam, logicamente, com os senhores e senhoras durante as compras, com uma pulseira, com nome, telefone e tal, para que, caso ela venha a se perder, qualquer autoridade ou segurança de lojas de departamento e tal, possa acioná-los por telefone e restituir os seus filhos, sobrinhos, amigos, enfim, as crianças perdidas. Separar o dinheiro em diferentes bolsos, preferencialmente em bolsos da frente, para que, não sendo possível se evitar um contato com alguém roubador ou furtador, não seja total a perda. Né? Separar o dinheiro nos bolsos disponíveis nas vestes. Tenha muita atenção às pessoas estranhas que se aproximam. Logicamente, quando éramos pequenos, nossos pais e mães aí nos orientavam a evitar a conversa com pessoas estranhas. E se fosse necessário fazer isso, que procurasse alguém identificado fisicamente, né? Ou seja, alguém fardado e tal, um segurança de shopping, ou seja, uma pessoa que proporcione um mínimo de segurança para que você pelo menos se aproxime dela. Alguém que esteja ali a trabalho e não passeando. Evitar, logicamente, ter objetos pendurados nas suas roupas, né? Por exemplo, um celular, né? Antigamente tinha aquelas pochetezinhas que você colocava no cinto e aí depois você ia ver só estava com a pochete lá. Evitar coisas desse gênero, né? Pendurar objetos. Acabei de fazer uma compra de um sapato, um par de tênis, por exemplo, peguei aquela necessaire da própria loja, pendurei aqui, e uma hora ou outra o tênis vai embora e você fica só com a alça facilita também. Muito Facilita a muito, ação. chama a atenção. E a última, que foi elencada por nós aqui, cuidado com pessoas que insistem em conduzir seus pacotes e bolsas. Tá? Essas pessoas podem estar se autoajudando, ou seja, esperando uma oportunidade de você dar um vacilo para desaparecerem com seu bem, com o bem recentemente adquirido, ou com seus numerários. Capitão, evidentemente essas 11 dicas elencadas, ela fez parte de um estudo, de uma estatística. É desta forma, em geral, que os crimes acontecem? Sim, não é... Isso aqui não foi um indivíduo que sonhou, aí no dia seguinte veio, escreveu e tal. Isso aqui é uma análise das ocorrências que nos aparecem. Tá? É uma análise das ocorrências que nos são transmitidas por transeuntes, por pessoas que vão até o distrito, por pessoas que vão até as companhias e postos policiais e que elaboram seus boletins de ocorrência lá. Tá? O registro foi fundamental para que nós chegássemos a esse tipo de conclusão. E, logicamente, algumas pessoas, elas vacilam tanto que elas cometem mais do que uma dessas aqui. Tá? Anda falando ao celular e tal, totalmente alheio, a bolsa para trás, enfim. Celular hoje em dia, iPod, tablet, essas coisas, são um chamariz tremendo para a malandragem. Tá? E atualmente o índice de furto e roubo desse tipo de equipamento, ele aumentou sobremaneira. Acho que uma coisa que é bastante importante colocar também, isso particularmente não é nem a ação da polícia propriamente dito, mas ao sacar uma quantia no caixa eletrônico, seja ela qual for, jamais sair contando dinheiro da porta para fora, igual eu já vi algumas vezes, porque ali você está meio que pedindo para, olha, me siga. Às vezes o ladrão até não está tão interessado naquilo, ele foi para fazer outra coisa, mas pelo fator facilitador, ele acaba mudando o seu percurso. E se você tomar estes cuidados, você deixa de ser o alvo daquele agente que veio para praticar o crime. Uma das observações que eu faço aí, que também consta da Constituição da República Federativa do Brasil aí de 1988, é que a segurança pública é uma responsabilidade do Estado, mas é um dever de todos nós. Sim. Tá? Ou seja, nós temos que dispensar aos nossos bens mais próximos, aos nossos bens materiais, à nossa família e tal, a maior segurança possível. Tá?
E o Estado, logicamente, suprir onde nós não podemos alcançar, né? Isso individualmente falando. Então, cabe a cada cidadão também, inserido nesse contexto social e tal, tomar algumas precauções que são muito válidas aí, né? Uma que eu cito sempre, aí, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, é aquela quando você está chegando em casa e você, ao invés de estacionar o seu veículo de frente na sua garagem, você perdeu um pouquinho mais de tempo e estacionar de ré. Por quê? No dia seguinte de manhã, quando você acaba de acordar, ainda está meio sonado e vai sair para trabalhar, você vai ter toda a visão periférica à sua frente disponível. Você não vai sair colocando os braços por cima do banco traseiro, por exemplo, e olhando de lado, deixando um lado seu totalmente vendido, né? Ou seja, vulnerável. Tá? Você vai sair de frente com mais facilidade também, inclusive, para qualquer tipo de garagem. Tá? Essa é uma dica minha. Eu uso isso no meu dia a dia e tal, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo para que as pessoas tentem mudar um pouquinho também a sua postura de rotineiro. São procedimentos simples, né, capitão? Eu, particularmente, ao me aproximar da minha residência, antes de acionar o botão do portão automático, e eu observo uma atividade diferente, pessoas não comuns ao meu relacionamento, eu faço de conta que a casa nem é minha. Dou mais uma volta no quarteirão, espero aquela situação se desfazer, e em não se desfazendo, eu não vou para minha casa naquele instante. Ligo para minha esposa, digo que volto mais tarde, e a gente tem que tomar esses pequenos cuidados para não ficar vulnerável, para não ficar à mercê da criminalidade, que eles estão muito bem preparados. E na questão de reagir a um assalto, o que o senhor tem a dizer, capitão? Bom, acompanhando o seu raciocínio aí, essa sua prática é extremamente positiva, e eu sugiro aí que as pessoas que estiverem nos assistindo pensem também e verifiquem a possibilidade de copiar a sua ação. Né? Em havendo uma situação de suspeita, nesta volta que está fazendo no quarteirão e tal, até retornar à sua residência, fazer um 90, solicitar o concurso de uma viatura da Polícia Militar, que nós sabemos aí que às vezes, em razão da demanda, demora-se um pouco, mas a Polícia Militar jamais deixou de atender. Isso é ponto pacífico. Nós sempre damos uma atenção. Às vezes pode demorar, porque outras prioridades e tal, mas nós vamos dar uma resposta, sempre. Então, é uma prática excelente sua e digna de ser copiada. Com relação à reação numa situação de estresse, numa situação de roubo, principalmente, que é aquela em que a vítima tem contato direto com o seu agressor, com o bandido, com o meliante e tal, os órgãos inseridos no sistema de segurança pública, eles jamais vão orientar o cidadão a praticar a reação, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas sempre orientam no sentido de que as pessoas não devam reagir a uma situação de assalto, né? Nós vemos cotidianamente aí vários casos em que o simples movimento para tirar o cinto de segurança pode assustar, ocasiona aí uma reação inesperada do indivíduo, do agressor. Ele dispara acidentalmente ou propositadamente. Que muitas vezes tem droga envolvida na ação, ele está dopado muitas vezes. A adrenalina dele está alta nesse momento e tal, por qualquer motivo que seja, ou uso de entorpecente, ou uso de bebida alcoólica e tal, ou a própria ação, né? Nós orientamos a não efetuar nenhum tipo de movimento brusco para evitar-se aí fatos como o da professora recentemente na área do Rio Pequeno e do outro professor que foi dar aula de inglês, enfim, casos recentes que um resultou lesão corporal e o outro acabou resultando morte, né? E estão na mídia recente. Então nós jamais vamos orientar a reagir. Se for o caso, permita que se leve o bem material e tal, depois passe com a maior calma possível. A gente sabe que é difícil nesse momento, mas com a maior calma possível para a Polícia Militar. Que nós temos um número estatístico aí de recuperação de veículos muito positivo também, né? Em torno aí de 55% a 60%. Né? Logicamente, isso varia também. Capitão, o senhor disse aqui agora recentemente que em sofrendo um roubo, um furto, um assalto, ligue para 190 que a Polícia Militar tomará as providências o mais rápido possível. Há tempos atrás, uma das preocupações da polícia eram os trotes. Hoje isso é uma prática que também interfere no atendimento de uma ocorrência? Bom, infelizmente continua sendo. Tá? Infelizmente continua sendo aí. Eu não tenho números exatos, né? Eu não tenho números exatos aqui, mas vamos imaginar aí que num turno de serviço de 12 horas do pessoal do Copom,
que são os atendentes do 90 e os despachadores de viaturas, a média de 40% das ocorrências são constatadas aí em trotes. E que prazer mais estranho é esse de uma pessoa? Muitos trotes aí são realizados por crianças e adolescentes, né? E, logicamente, aqueles mais gritantes, aqueles que realmente causam um atraso e um prejuízo maior, em razão dos identificadores de chamada, nós até providenciamos documentos e tal, e pela sequência, né, pela reincidência desse número, nós providenciamos documentos ao Ministério Público, para que o Ministério Público cobre providências da polícia. Há uma punição para o trote? Há uma punição prevista, eu peço perdão por não saber qual é agora, mas sim. Se for menor, logicamente, essa punição vai ser imputada aos responsáveis, né? Pai, mãe, avós e tal, ou seja, quem for responsável por essa criança. Se for adulto e houver um mal maior em razão daquele trote, né, logicamente poderá ser imputado alguns tipos penais. Eu fico aqui o meu apelo para você que está nos assistindo: instrua o seu filho, e se você, criança que está nos assistindo, que tenha esta prática, tenha este hábito, sinceramente, não tem graça nenhuma você deslocar os profissionais que estão na sua atividade, estão no seu trabalho, que muitas vezes poderiam estar atendendo a uma ocorrência realmente que tenha ocorrido. Não faça mais isso. Toma juízo, menino. Para de dar trote, pare de brincar com isso, que tem coisas muito mais interessantes, tem coisas muito mais gostosas para você se divertir. E não com a polícia, com o bombeiro, enfim, seja lá com quem for. Capitão, as suas atividades, além de relações públicas aqui junto a este batalhão, também é RH. O RH de um departamento, de um setor militar, ele se assemelha a uma empresa? Você tem uma hierarquia, um organograma? Como que é essa história? Nós cuidamos aí dos interesses dos policiais, logicamente referentes às férias, né? Os planos de férias, né? Eles são centralizados aqui e depois enviados para a diretoria de pessoal para que nós tenhamos aí uma previsibilidade de efetivo, vamos dizer assim. Então nós temos aí 2 tipos de afastamento, basicamente. São eles a licença-prêmio e as férias regulares aí do exercício do ano, do exercício. Então nós temos para esses 2 tipos de afastamentos, que são afastamentos regulares, como nós chamamos, né, uma porcentagem de policiais militares que cada companhia pode dispor e colocar nessa prática, né? E são 10% de férias e 10% de licença-prêmio, ou seja, somados aí 20% de efetivo mensalmente pode ser liberado para fruir férias ou licença-prêmio. Então provavelmente nesta época do ano você tem aí não vou dizer a totalidade dos 20%, mas você tem um grande contingente que você pode evitar dar férias nesta época para aumentar o efetivo das ruas. Tem essa prática também? As férias, na verdade, elas são um direito constitucional e tal, e estão amparadas aí pela legislação. As licenças-prêmios, por conseguinte, elas são uma concessão do comandante. Ela é autorizada de acordo com a conveniência e oportunidade. Então, neste final de ano aqui, se o indivíduo, aliás, no mês de dezembro, por exemplo, se o indivíduo não conseguiu fruir as férias do exercício de 2013, nós temos obrigação de colocá-lo a cumprir os 30 dias de férias. Tá? No entanto, se ele pleitear uma licença-prêmio, a critério do comando, de acordo com a conveniência e oportunidade, ele pode não autorizar a fruir. Por quê? A licença-prêmio ele tem um período aí até o final da sua carreira para poder fruir. E ela só é autorizada, logicamente, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração. Então, nessa época, nós dificilmente liberaríamos alguém para tirar licenças-prêmios. Capitão, esse nosso bate-papo está muito interessante. Acredito que um programa só não é o suficiente para sanar as minhas dúvidas e com certeza as suas também, mas o nosso programa vai chegando ao seu final e eu deixo as câmeras à sua disposição para o senhor dar as suas dicas, o seu posicionamento para os nossos espectadores. Bem, eu agradeço essa oportunidade e acredito que o meu comando também ele pactue desse meu sentimento. Como eu penso aí, a maior dificuldade que nós vemos aí no setor de relações públicas e comunicação social é divulgarmos as boas práticas. E essa aqui para nós é uma oportunidade ímpar de fazer isso.
né? De mostrar que a Polícia Militar se preocupa com a comunidade local e com o conforto e segurança para essas pessoas fazerem as suas compras de Natal e Ano Novo, né? E manterem, logicamente, também as suas festas de Natal e Ano Novo, nas duas viradas aí, né? E nós estamos à disposição, como disse, também 24 horas por dia, como disse no início da entrevista aí, 24 horas por dia em todos os municípios do estado de São Paulo. Em qualquer um que vocês estiverem viajando de passagem e tal, haverá um policial militar de serviço dentro das 24 horas do dia ou da noite. E a Polícia Militar como um todo está à disposição do cidadão paulista, principalmente, né, a Polícia Militar do estado de São Paulo. E contem conosco. Os nossos contatos, o nosso contato principal é o telefone 90 e, como eu disse também, podemos até demorar um pouco, mas aí a resposta vai ser dada. Estaremos lá. Estamos à disposição aqui em Osasco. Capitão, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa Café com a Autoridade se deu por satisfeito ter esta oportunidade de levar até os espectadores um pouco mais sobre informação, inclusive de segurança, nesta época do ano. Nada mais justo do que terminar este programa com o jargão da própria PM. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.